No vídeo anterior, eu te ensinei a fazer o Bart na versão chaveiro. Se você ainda não assistiu, eu vou deixar o link aqui na descrição. E hoje, chegou a vez de eu te ensinar a fazer o personagem mais famoso da família. Também está aqui na descrição a lista completa dos materiais. Então já pega a sua agulha e vamos começar. Então vamos iniciar aqui com o fio amarelo para fazer a cabeça, começando com correntinhas. Então a gente vai fazer aqui um total de 7 correntinhas. E 7. E agora a gente vai trabalhar circulando todas essas correntinhas, ou seja, uma base oval. Então, a partir aqui da segunda correntinha, a gente insere aqui a agulha, ó, de cima para baixo, para puxar o fio que vem lá do novelo e não ficar buraquinho. Então, a gente vai seguir aqui, ó, fazendo um total de 5 pontos baixos. E 5. Agora, nesse último ponto aqui, nós faremos um aumento triplo, ou seja, são 3 pontos baixos aqui nesse mesmo ponto, para fazer a curvinha aqui. Feitos os 3 pontos, agora a gente vai seguir pegando naquela alcinha que sobrou, ó, da parte de trás da correntinha, para fazer mais 4 pontos baixos. Feito os 4 pontos baixos, a gente ajusta aqui. E nesse último ponto, a gente vai fazer um aumento também. Então, é 2 pontos no mesmo ponto de base. Dessa forma, a gente termina aqui a primeira carreira e não fica nenhum buraquinho, ó. Fica uma base oval perfeita. E agora, a gente segue aqui a sequência para a segunda carreira, fazendo no primeiro ponto aqui um aumento. Então, faz 2 pontos aqui nesse primeiro ponto. Vamos colocar o marcador aqui pra gente não se perder. E agora segue aqui, ó, com 4 pontos baixos. Chegando aqui nos aumentos da carreira anterior, ó, a gente vai fazer para cada um desses 3 pontos um aumento. Então, serão 2 pontos por 3 vezes aqui, ó, ou seja, né? Um aumento 3 vezes seguidas nesses 3 pontos aqui da curvinha. Feitos os aumentos, agora a gente segue fazendo aqui novamente 4 pontos baixos. E aí, nos 2 últimos pontos aqui, a gente faz aumento também. Então, 2 pontos no mesmo ponto de base. E assim a gente termina a segunda carreira com um total de 20 pontos. Então, tá aqui a nossa segunda carreira finalizada. Agora faremos aqui carreiras retas, então da carreira número 3 até a carreira número 9, faremos 20 pontos baixos, ou seja, um ponto baixo para cada ponto de base. Então, é só seguir fazendo aqui um ponto para cada ponto por mais 7 carreiras. Finalizada aqui a carreira número 9, então agora a gente entra com a carreira número 10 para fazer 2 pontos baixos e uma diminuição. Então, é só seguir fazendo aqui 2 pontos baixos e uma diminuição, pegando aqui na alça da frente do primeiro ponto, na alça da frente do segundo ponto, puxando e finalizando até o final. Então, vai repetir essa sequência de 2 pontos e uma diminuição, para ficar no final dessa carreira com 15 pontos baixos. Finalizada aqui a carreira número 10, agora a gente vai pausar aqui só para colocar um pouco de enchimento, para não deixar tudo para o final. Então, a gente vai colocando aos poucos aqui o enchimento para que ele fique no formato que a gente quer da cabecinha. Então, lembrando que ela é mais achatada, não é tão redonda, então a gente não precisa colocar tanto enchimento, mas precisa dar o formato que a gente quer. Então, a gente já inicia a colocar aqui, vai ajustando, ó, vai colocando e vai ajustando para ela ficar no formato. E aí, a gente segue aqui com a carreira número 11 e depois a gente completa o restante de enchimento. Então, agora será um ponto baixo e uma diminuição. Então, é essa mesma sequência até o final para a gente reduzir para 10 pontos baixos. Finalizada a carreira número 11, então agora a gente coloca mais um pouquinho de enchimento aqui, antes de ir para a última
que é a carreira número 12, que será toda de diminuições. Então, serão 5 diminuições na próxima carreira. A gente vai completar o que dá de enchimento aqui. E se precisar, no final, depois a gente coloca mais um pouquinho, só para preencher o espaço que tiver faltado. Então, aqui, ó, a gente já tem o formato que a gente quer. Agora, a gente segue, então, com a carreira 12, toda de diminuições. Então, vai fazer aqui as 5 diminuições. Lembrando que esse aqui é o segundo vídeo da série dos personagens em chaveiro. Então, no primeiro nós fizemos o Bart e agora estamos fazendo o Homer. E a ideia é transformar vários personagens em versão chaveiro aqui no canal. Então, já aproveita e me conta nos comentários qual personagem você gostaria de ver nos próximos vídeos da série. Feita aqui as 5 diminuições, a gente pode cortar esse fio deixando um pedaço longo, que a gente vai usar ele depois. E para fazer o anel mágico invertido. Então, aqui para finalizar o formato da ponta da cabeça, a gente vai colocar mais um pouquinho de enchimento nesse buraquinho que ficou aqui, só para completar e não ficar vazio, não ficar faltando. A gente vai pegar essa ponta de fio aqui, colocar na agulha de tapeceiro para finalizar com o anel mágico invertido. Então, a gente tem 5 pontos aqui, 1, 2, 3, 4, 5. Vai inserir a agulha por baixo dos pontos, pegando somente na alça da frente do ponto. A gente vai passar a agulha por debaixo dos 5 pontos até o final e vai puxar para finalizar esse anel mágico. Vai inserir a agulha exatamente no centro dele aqui e vai empurrar lá para baixo, para que a gente possa puxar e ajustar aqui a pontinha para ela ficar bem redondinha e fechar a cabeça bem certinho. Então, a nossa cabeça tá finalizada. Esse fio a gente vai deixar aqui, que depois vai usar para fazer as orelhas dele. Então, agora faremos as outras partes que tá faltando. Então, para fazer o nariz é com o fio amarelo também, a gente vai pegar aqui e fazer dentro do anel mágico 4 pontos baixos. Então, vai prender aqui o primeiro ponto e vai vir fazendo aqui 4 pontos baixos. Finalizou aqui os pontos baixos, vai fechar o anel e vai continuar fazendo aqui para a segunda carreira 4 pontos baixos também. Então, para cada ponto de base aqui, a gente vai fazer um pontinho. Finalizou aqui os 4 pontos baixos, e agora a gente vai ajustar, porque a peça ela tende a virar, né, ao contrário, então a gente ajusta aqui, colocando ela lá na posição certa, para ficar o narizinho bem certinho aqui, ó. Então, o narizinho é apenas isso. A gente agora vai cortar o fio e fazer o ponto fake aqui para finalizar e fechar a peça. Então, pega esse fio, insere na agulha aqui de tapeceiro e finaliza aqui fechando com um ponto fake. Esse excesso de fio aqui que vinha do anel mágico a gente pode cortar e a pontinha pode empurrar para dentro. Então, aqui a gente tem 1, 2, 3, 4 pontos, vai pular o último aqui, vai vir no penúltimo, vai inserir de baixo para cima e agora vai entrar novamente aqui no último ponto para fechar e simular o último ponto aqui. Então, agora a gente pode também cortar esse excesso de fio e a pontinha colocar para dentro aqui para servir de enchimento do narizinho. Então, tá finalizado aqui. O nosso nariz é apenas essa bolinha que a gente vai colocar na peça usando cola. Então, é só finalizar assim, ó, com um ponto fake para colar na peça. Então, esse é o nosso nariz. Agora, para fazer os olhos com o fio branco, a gente vai fazer também aqui dentro do anel mágico, só que agora 6 pontos baixos. Então, prende aqui a primeira correntinha e segue fazendo aqui 6 pontos baixos dentro do anel mágico. Será somente isso. Vai finalizar também com um ponto fake. Então, fizemos aqui 1, 2, 3, 4, 5, ajusta aqui e faz o último. Temos aqui 6 pontos baixos dentro do anel mágico, é só cortar o fio também e puxar. Vamos pegar aqui a agulha de tapeceiro para finalizar com o ponto fake. Então, da mesma forma, vai pular aqui, ó, esse último, vai vir no penúltimo, vai inserir
e vai entrar de volta dentro do último. Então, dessa forma a gente simula o último ponto e fica com um redondinho certinho. Não precisa fechar tanto o anel aqui, porque a gente vai fazer a parte preta agora do olho. Para isso a gente vai usar um pedacinho de fio preto, insere aqui na agulha de tapeceiro e vai inserir de trás para frente, ó. Então, de trás para frente para fazer aqui um nó francês. Então, vai dar as voltas aqui na agulha, ó, e vai laçar aqui, ó, um pedacinho do fio branco antes de descer. Então, ó, laçou um pedacinho de fio branco, desce no mesmo buraquinho por onde entrou o fio e puxa bem devagar. Então, aqui, ó, você puxa com cuidado para que o fio desça e ajuste aqui o nozinho, ó, para ele formar o pretinho do olho. Então, dessa forma, a gente tem aqui o miolinho do olho dentro da parte branca. Ajustou, ó, ficou no tamanho que queria, vai vir aqui atrás agora e vai fazer um nozinho com essas duas pontas. Então, cuida aqui para não puxar tanto, ó, para ele não desfazer a bolinha lá na frente, ó. Então, ajusta. Fez o nozinho, ó, o olho ficou perfeitinho. Vai fazer a mesma coisa com a parte branca. Vai juntar as duas pontas aqui, dando dois nozinhos, para que a gente possa cortar esses fios aqui para colar na peça. Então, a gente vai colar o olho e o nariz na peça. Então, essa parte final aqui, esse arremate de fios, a gente pode finalizar cortando bem rente aqui, ó. Então, corta esse excesso que a gente vai colar na peça. Então, ele vai ficar assim. Esse é o olhinho, a gente faz duas peças iguais. Agora, para fazer a barba dele, a gente vai começar aqui, ó, com o fio marrom com correntinhas. Então, inicia aqui fazendo 5 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5. Dentro dessas correntinhas, a gente vai trabalhar dos dois lados. Então, pula a primeira, vem aqui na segunda, ó, insere a agulha de cima para baixo, puxa o fio que vem lá do novelo e faz aqui 3 pontos baixos. Feito aqui os 3 pontos baixos, a gente vai vir aqui no último ponto e vai fazer 4 pontos baixos no mesmo ponto de base. Então, faz um aumento quádruplo aqui, fazendo 4 pontos no mesmo lugar. Fez aqui os 4 pontos, agora a gente volta nas alças que sobraram da correntinha, ó, fazendo aqui 2 pontos baixos, já escondendo aquele fio inicial por trás. Então, ó, faz 2 pontos baixos. E agora aqui no último ponto, a gente vai fazer 3 pontos baixos no mesmo ponto de base. Então, segue aqui 1, 2, 3. E tá pronto. A gente finaliza aqui com 12 pontos baixos. Agora vai cortar o pedaço de fio e vai fazer um ponto fake para finalizar. Então, pula esse primeiro, vem aqui no segundo, ó, e puxa o fio para simular o último ponto, para ele ficar com acabamento bem perfeito. Então, faz o ponto fake aqui no último ponto e a gente tem a barba dele pronta. Agora, a gente pode esconder essa sobra de fio aqui pro lado de trás, para dentro da peça, ó. Passa por alguns pontos, puxa, e aí pode cortar o excesso dos fios aqui atrás, porque a gente também vai colar na peça. Então, tirou o excesso, a gente tá com a barba pronta. Agora vai pegar um pedacinho de fio preto para fazer o sorriso. Então, como que a gente vai fazer? Vai pegar o pedacinho de fio e vai passar aqui dessa forma, ó. Vai inserir o fio de trás para frente, ó, entre os pontos, e vai sair aqui entre os pontos. Fez o sorriso, ó, a gente vai ajustar ele para baixo aqui. Então, ó, passou os fios, fez o sorriso, ajusta para baixo e depois vem com um pinguinho de cola aqui para ele ficar nesse formato. Então, insere o fio,
Amarra as duas pontas aqui na parte de trás. Com um nozinho, só não puxa tanto, para que a gente possa ajustar depois e colar. Então, ó, fez, ajusta e cola. Então, vai pegar aqui a cola de silicone, ó, vai pegar só um pouquinho de cola, vai vir aqui nessa parte de baixo, ó, da barba, e vai passar para ajustar o sorriso para ele ficar na posição que a gente quer. Então, ó, ajustou o sorriso, colocou ele no lugar, agora a gente vai pegar essa peça aqui, junto com os olhinhos, mais o nariz, e vai montar aqui na cabecinha. Ó, a gente vai usar aqui o auxílio de alfinetes para posicionar no lugar que a gente quer. Então, como que vai funcionar aqui, ó? A barba, a gente vai colocar entre as carreiras 3 e 4, ó. Então, aqui a gente tem 1, 2, 3 e 4, a gente posiciona a barba. Aí, vem com os olhos na parte de cima, posiciona aqui também, ó. Então, prende aqui os olhinhos, um de cada lado, na parte de cima aqui da barba. Posicionou, vem com o narizinho e coloca aqui no meio. Aí, posicionadas as peças, a gente já sabe aonde que elas vão ficar. Então, esse aqui é o formato. A barba, o nariz no meio e os olhos um de cada lado. Então, a gente pode tirar aos poucos e ir colando. Vamos posicionar primeiro, então, a barba. Então, vamos tirar o alfinete de um lado, vamos passar a cola aqui. Então, ó, levanta aqui o primeiro alfinete e passa a cola na parte de dentro aqui da barba, para que a gente possa ajustar e colar. Então, usa sempre um alfinete aqui, ó, para espalhar a cola pro lado de dentro, para não manchar a peça. Então, ó, espalhou a cola, posicionou aonde a gente queria, vem com o alfinete limpo agora e prende, ó, prende para fixar bem, para ela ficar na posição que a gente quer. Então, ó, coloca ali. Agora, levanta o outro alfinete lá do outro lado e faz a mesma coisa. Preencheu com cola do outro lado, vem com o alfinete aqui, ó, para espalhar bem. Espalhou a cola por todo, a barba vai vir aqui com o alfinete e prender desse lado também. Então, ó, tem que garantir que a barba tá centralizada na posição que a gente quer. E aí, vai contornar toda ela colocando alfinetes para que ela cole bem, fixe bem aqui dentro da peça. Então, ó, ajusta bem na posição, vem com os alfinetes aqui, ó, e empurra. Então, se a gente contornar toda ela com alfinetes, ela vai ficar bem presa e não vai descolar. Então, garante alfinetes aqui em toda a volta dela, até a cola secar bem. Então, vem prendendo aqui. Colou a barba na posição que a gente queria, agora dá para colocar o primeiro olhinho. Então, faz a mesma coisa. Pega o olho, vira aqui, ó, coloca a cola no olho. Colocou cola no olho, agora a gente vem aqui na posição que a gente tinha achado e volta com os alfinetes para fixar, para que ela prenda bem e cole bem. Então, colocou o primeiro olho, vem colocando os alfinetes em toda a volta para que ele fique na posição que a gente determinou. Ó, vamos soltar o nariz aqui para a gente poder colar o outro olho. Da mesma forma, vai passar a cola no olho. Vai levar ele lá na posição que a gente tinha colocado, deixando aqui o espacinho para colocar o nariz no meio. Então, vem aqui com os alfinetes para prender o olho desse lado. Prendeu o olho do outro lado, agora a gente vem com o narizinho fazendo a mesma coisa. Então, vai inserir aqui cola
Depois de passar a cola no nariz, então posiciona ele aqui exatamente no meio dos olhos, ó. Então ajusta aqui com o auxílio do alfinete para ele ficar exatamente na posição que a gente quer. Espeta aqui o alfinete para dentro, ó, para prender bem ele. E na parte de cima também, ó. Espetou o alfinete na parte de cima e debaixo do olho. Espeta aqui mais alguns alfinetes ao redor dos olhinhos, ó, para ficar bem certinho. Espetou o alfinete em volta de todas as peças que a gente acabou de colar. Vai deixar um tempo ele secando pra gente vir aqui fazendo as orelhinhas e o bordado do cabelo. Agora que a gente já colou aqui, ó, os olhos, o nariz e a barba, a gente vai vir com aquele fio que veio lá do anel mágico e vai sair com ele aqui, ó, 2 pontinhos do lado do olho, ó, na carreira de baixo. Então vai fazer o quê? Vai inserir o fio aqui, ó, e vai passar por esse ponto 5 vezes, ó. Então vai fazer aqui, ó, 1, 2, 3, 4. E aí a quinta a gente já entra com ele e sai lá do outro lado, na mesma direção. Então, fez aqui a orelhinha de um lado, ó, esse relevinho, passando 5 vezes o fio por um ponto, na direção aqui da parte de baixo do olho. Então, fez de um lado. Nessa mesma direção, ó, a gente vai sair aqui do outro lado para fazer a segunda orelhinha. Então, ela tem que estar na mesma direção. Então, a gente vem aqui e faz as 5 voltinhas também. E a quinta, a gente pode sair com o fio aqui para trás para finalizar. Então, ó, a gente tem aqui as 2 orelhinhas, uma de cada lado, só o relevinho aqui. Então, com esse fio, a gente faz um nozinho aqui na parte de trás, ó, passando em qualquer um dos pontos e esconde o excesso para dentro da peça e corta o fio. Ó, não puxa muito para não repuxar os pontos. E aí é só vir aqui e cortar e esconder a pontinha. Então, é só empurrar para dentro aqui e tá finalizadas as orelhinhas, então uma de cada lado. Agora a gente vai bordar os cabelinhos. Então, para fazer o bordado do cabelo dele, agora a gente vai pegar aqui um pedacinho de fio preto, ó, e vai separar ele, ó, em 2. Então, vai abrir para deixar o fio mais fininho, vai pegar esses 2 cabinhos aqui, vai colocar na agulha de tapeceiro e vai bordar o primeiro M desse lado aqui, ó. Então, insere o fio por qualquer ponto lá atrás e sai exatamente aqui, ó, do lado do olho, do lado da orelha. Vai subir 2 carreiras acima e vai voltar com o fio bem na parte de cima da orelha. E entra novamente aqui em cima e sai na carreira do lado, aqui, ó, no pontinho do lado da parte de baixo. Vai um pontinho na parte de cima, 2 carreiras aqui na parte de cima, um pontinho pro lado de onde saiu o primeiro fio e faz a segunda perninha, ó, e volta no mesmo lugar lá em cima para se encontrar com o fio aqui atrás, ó. Então, a gente fez aqui o primeiro M desse lado. Então, exatamente em cima da orelha, a gente faz esse desenho. A gente pode andar com esse fio agora lá do outro lado, na mesma direção, para fazer o segundo M. Então, a mesma coisa aqui, ó. A gente vai sair um pontinho do lado da orelha, 2 carreiras acima, vai descer no ponto de cima da orelha e vai pro lado, uma carreirinha aqui pro lado, 2 carreiras para cima, com um pontinho de distância aqui entre um e outro, e vai entrar aqui novamente, e agora sim vai se encontrar com o fio lá atrás, para a gente amarrar e finalizar essa parte aqui do cabelo. Então, vai ficar assim, ó, um M de um lado, um M do outro. Então, a gente tem os 2 M's do cabelinho dele aqui. Amarra as 2 pontas de fio e esconde para dentro da peça. Pronto, os cabelinhos laterais estão ok. Agora a gente
Pega aquele outro pedaço de fio que sobrou, com os 2 cabinhos, coloca na agulha e vai fazer o cabelinho da parte de cima. Então, vai entrar aqui, ó, em qualquer pontinha aqui atrás. E vai fazer, ó, 2 carreiras pro lado do anel mágico e 2 carreiras pro lado aqui, é onde a gente vai sair, ó, contornando o fiozinho. E vai fazer a mesma coisa atrás. Então fez aqui, ó, o primeiro fiozinho passando bem na frente aqui do anel mágico. Vai vir com o segundo fiozinho e passar no ponto de trás, ó, fazendo a mesma coisa, o mesmo desenho. Então, com uma distância aí, ó, de uma carreira, né, entre um e outro, bem entre o anel mágico, ó. Então, um vai ficar em cima e o outro vai ficar logo em seguida atrás, os 2 fiozinhos da parte de cima da cabeça. Encontra as 2 pontas aqui, por onde você iniciou o fio, amarra e esconde para dentro da peça, da mesma forma que a gente fez com o outro. Então, é só levar esse nozinho aqui lá para dentro e esconder as sobrinhas de fio e cortar o excesso. Finalizado o nosso chaveiro do Homer, a cabecinha dele, com os cabelinhos bordados, a barba feita, os olhinhos, o nariz, e ele ficou assim. Então, para colocar a argolinha de chaveiro, eu vou pegar essa daqui que eu uso, que vem com essa mini lagostinha, onde a gente consegue abrir e espetar entre os pontos aqui, ó, do trabalho. Então, eu gosto de prender bem no centro do anel mágico, ó, que ele fica bem certinho. E tá finalizado aqui o nosso Homer versão chaveiro cabecinha. E eu quero reforçar aqui o quanto eu gosto desse modelo, porque ele é rápido de fazer, usa pouco material, fica bem divertido depois de pronto e também vende muito fácil. Só que para quem prefere ou quer fazer o personagem completo, eu tenho também a versão deles com corpo, na verdade da família inteira. E tem também as caixinhas personalizadas que eu criei para complementar a coleção e deixar as peças ainda mais especiais. Então, se você quiser conhecer esse material, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. É só você clicar lá. E não esquece de me contar nos comentários qual a sua sugestão de personagem para o próximo vídeo da série. E se você gostou desse passo a passo, não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para acompanhar os próximos episódios. E até o próximo vídeo.